Queridos irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é o dia de Pentecostes. A igreja celebra a descida do Espírito Santo sobre a Mãe de Deus, os santos apóstolos e os demais discípulos na igreja dos inícios. Esse é um dia de luz, de alegria, de glória para a igreja de Cristo. Porque nesse dia o Espírito Santo veio sobre a terra com a finalidade de uma vez por todas, trazer de volta as ovelhas que estão desgarradas nesse mundo ao aprisco, ao rebanho de Cristo, que é a igreja. Aqueles que nunca pertenceram à igreja alguma, aqueles que nunca pertenceram a religião alguma, também são chamados pelo Espírito Santo para pertencerem à igreja do Senhor Jesus. E é por isso que o Espírito Santo termina não provocando divisão entre os homens, mas fazendo a luz de Cristo brilhar tanto que alguns dos homens se encantam por tanta luz e outros são ofuscados por essa luz bendita do Evangelho, porque rejeitam as palavras de Jesus, rejeitam as palavras de Deus. Aonde chega a igreja cheia do Espírito Santo, as pessoas que se encontram e se aproximam da igreja terminam se dividindo. Uns assumem, abraçam, querem, desejam, aspiram às coisas de Deus. Outros rejeitam, não querem, se afastam, odeiam, perseguem, querem tudo, desejam tudo, menos a verdade do Evangelho. Menos o que a igreja proclama, menos o que a igreja procura viver. De maneira, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo, desde que foi anunciado, já começou a brilhar na face de Jesus, de tal maneira que o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. E aqueles judeus que estavam ali próximos de Jesus, imediatamente começaram a perceber, alguns a luz verdadeira, outros se confiavam no que sabiam, se estribavam nos seus próprios conhecimentos, alguns até citavam textos da Bíblia, procuravam usar o conhecimento das Sagradas Escrituras contra Cristo e contra o Evangelho. Porque o espírito desse mundo não aceita o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus veio para resolver a salvação de todos os homens. O Espírito de Deus veio para convencer os homens dos seus pecados, do juízo vindouro que virá sobre céus e terra no dia final. O Espírito Santo veio também para convencer os homens de que a justiça de Deus se cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a cruz. E o Deus justo, que haveria de nos punir pelos nossos pecados, entregou o seu próprio Filho. E a partir dali, a sua ira foi satisfeita. E ele não mais está disposto a punir os pecados dos homens, ao contrário, ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a chamar os homens, a fim de que, no dia do juízo final, homem algum se perca. O Espírito Santo, portanto, é o grande pastor da igreja. Aquele sacerdote que veio, aquele sumo sacerdote que veio buscar a todos, que veio proclamar a todos a palavra de Deus, que veio convencer a todos
convencer a todos que Cristo, mediante o seu sangue derramado na cruz, pode perdoar os pecados, convencer a todos que tantos quantos aceitam o perdão de Cristo serão absolvidos no juízo final, e tantos quantos rejeitam o perdão de Cristo serão condenados no juízo final. O Espírito Santo, portanto, veio cumprir aquilo que desde o jardim do Éden Deus avisara ao homem, ao primeiro homem. Eu, o Senhor, porei inimizade, disse Deus a Adão e a Eva. Eu porei inimizade entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus, entre os que buscam a santidade, entre os que buscam a pureza, entre os que buscam um coração puro e os que buscam a impureza, a maldade e toda a crueldade que há nesse mundo. O próprio Deus faz a separação. O próprio Deus provoca a inimizade entre eles. Não que Deus gere inimizade, mas Deus anuncia a sua palavra, revela o seu Espírito Santo através da igreja e os homens mesmos se encarregam de serem inimigos uns dos outros. Aqueles que servem ao Evangelho lutam e se esforçam de todas as maneiras para não serem inimigos de ninguém. Por isso que São Paulo orientou os cristãos, a igreja, dizendo: se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas, infelizmente, cumpre-se o Evangelho. E Jesus, que não veio trazer apenas paz ao mundo, mas também a espada que separa, que corta ao meio a humanidade, tornando-a humanidade justa, santa, e humanidade má, injusta, pecadora. Nós, portanto, meus queridos irmãos, que estamos no seio da igreja, somos chamados a essa ação de Deus em Cristo e no Espírito Santo de uma forma ainda mais intensa. Diferentemente das pessoas que não se aproximam da igreja, nós, os que nos aproximamos da igreja, nós, os que participamos da Santa Eucaristia, percebemos bem de perto, o quanto o Espírito Santo vai dividindo, separando dentro em nós o bem do mal. E a gente vai percebendo cada vez com mais nitidez, com mais clareza, o caminho bom a que Ele nos chama a seguir. E a gente vai percebendo cada vez com mais clareza o caminho mau do qual Ele nos quer tirar. Ele nos chama para dele sairmos. Isso vai ficando cada vez mais claro. Quanto mais o homem se envolve com a igreja, quanto mais o homem participa da Santa Eucaristia, mais ele não consegue fugir disso. Fugir da ação de Deus. Em Cristo, que proclama o Evangelho verdadeiro, e no Espírito Santo, que separa os homens para que façam parte da igreja apenas aqueles que de fato levam a sério, com muita sinceridade no coração, a vida com Deus. Portanto, a igreja não é apenas para a gente apreciar a beleza do templo, não é? Igreja não é apenas para a gente estar se sentindo bem. A gente termina se sentindo bem, é óbvio, porque perto de Deus quem não se sente bem? Mas antes de nos sentirmos bem, próximos do nosso Deus, Ele faz a seleção. Aqui na igreja há um filtro, que não é o padre que coloca, é o próprio Espírito Santo. As pessoas começam a perceber que o vínculo da aliança é reto. Não se pode andar
para a esquerda, cambaleando para um lado, cambaleando para o outro. É preciso caminhar de maneira reta. E quem nos chama a isso não é o Padre, não são os fiéis, não são as pessoas que aqui estão, é o próprio Espírito Santo, que hoje a igreja proclama como derramado de uma vez por todas sobre a vida da igreja, para cuidar da igreja, pastorear a igreja, tirar as ovelhas que estão se lambuzando na lama, limpá-las, exortar aquela pessoa que não está no caminho certo, consolar aquela pessoa que está tentando caminhar no caminho de Deus, mas encontra poucas forças para isso. O Espírito Santo é aquele que começa a edificar, fazendo com que aquele que leva a sério as coisas de Deus cresça mais e mais. E ele é que providencia a força para que os que levam a sério cresçam, sejam edificados, sejam construídos por dentro. Porque quando Deus constrói alguma coisa dentro de nós, dentro do nosso coração, nada que está ao nosso redor consegue afetar. Porque o santuário de Deus, essa igreja belíssima, começa a ser construído dentro de nós. A igreja é aquela que entra no nosso coração, e a beleza de Deus que vocês veem com os olhos aqui começa a fazer parte do mais profundo da nossa vida, do nosso coração, do nosso interior. E Deus começa a nos fazer belos. Essa é a missão do Espírito Santo. Alguém pode ser considerado bonito, feio, tanto faz aqui nesse mundo, mas na igreja ele faz todas as pessoas belas. Belas não por fora, belas por dentro. Por dentro. Porque a beleza desse mundo é tão fugaz, é tão passageira. Uma mulher belíssima, admirada por todos, de repente pega uma doença. E alguns meses depois nós a encontramos em um hospital completamente desfigurada. Homem nenhum quer sequer olhar para ela. Um médico olha porque precisa cuidar. Mas fica uma pessoa horrível por causa da doença. Assim são as pessoas desse mundo. Por mais beleza que elas aparentem, elas estão definhando como no hospital, com enfermidade mortal, que as torna cada dia mais feias diante dos olhos de Deus. E o Espírito Santo veio dos céus à terra, a fim de fazer com que pessoas no meio da igreja se tornem belas. Belas não ao olhar da mídia, não aos olhos dos homens e deste mundo, mas belas aos olhos de Deus. Que esse Pentecostes faça da nossa igreja uma igreja cada vez mais fiel ao sumo pastor, ao sumo sacerdote da nossa fé, o Espírito Santo, que veio a esse mundo substituir Cristo, o bom pastor das ovelhas, a fim de fazer com que as ovelhas de Cristo sejam bem tosadas, limpas e assim, com bastante alvura, se apresentem um dia diante do trono de Deus. E São João, aquele que escreveu o Evangelho que foi lido hoje, uma vez teve uma visão e viu os céus abertos. E lá em cima, ele viu uma multidão enorme de todas as nações, línguas e povos. Pessoas que vinham de todas as nações, de todos os povos, de todas as culturas. E essas pessoas ali estavam, diante do trono de Deus. Elas estavam, segundo ele via, como uma multidão que escapava de uma grande tribulação, de um grande sofrimento. Mas ele observa alguma coisa maravilhosa naquela multidão. Todos estavam vestidos de branco. E diz São João que o que tornou aquelas vestes brancas foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Cristo veio para perdoar o pecado do mundo, do homem, a fim de que eles sejam alvejados e assim se apresentem diante do trono de Deus. Por isso, ao subir aos céus, ele enviou o Espírito Santo para que continuasse pastoreando os homens, cuidando dos homens, limpando aquilo que precisa ser limpo, mediante o seu sangue precioso, na vida de cada homem que se aproxima mais e mais da Igreja de Deus. E que assim todos nós caminhemos para o reino de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.